Amém, amém. Obrigada, obrigada. Podemos nos sentar, bom dia. Bom dia. Eu queria muito falar sobre as coisas que eu estou experimentando e vivendo. Eu insisti muito com Deus para eu poder falar, mas Ele não quer. Vai ter o seu momento. Mas o Senhor me pediu para que eu pudesse falar sobre o perdão. Por alguma razão, eu sei que o Senhor sabe. Eu não sei nada, só o Senhor sabe. Ele quer que eu fale sobre o perdão. Então, gostaria que todos nós pudéssemos abrir em João 8, 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A dimensão desse versículo que Jesus, cada vez que você lê sobre aquilo que Jesus falou, ele é tão vivo. Ele é tão vivo. A impressão que eu tenho é como se ele estivesse vivo. Certamente ele vive em mim, mas é como eu lesse uma carta de uma pessoa que está viva falando comigo. É só para mim. Acho que ele escreveu só para mim. Porque a dimensão e a profundidade daquilo que ele via o coração das pessoas. Isso é o que eu vivo. E cada vez mais eu sinto que as pessoas precisam entender a necessidade de perdoar. Você precisa confrontar algo que tira a sua luz. Você tem que entender isso de uma maneira tão profunda que toda vez que você estiver diante do teu inimigo ou de uma situação que você vai ficar com muita raiva, você precisa entender esse princípio. E enquanto você não aprender, você vai enfrentar isso e ser dominado por isso. Porque o rancor
A falta de perdão, ele endurece teu coração. Ele endurece você. Faz você ficar rígido. Faz você ficar querendo vingança. Faz você perder o seu controle. E vai destruindo você por dentro. Quando você consegue parar para pensar, aquilo já te consumiu. Você já não tem tanta vontade de fazer as coisas. Tudo que alguém faz com você, você lembra daquilo. E aí aquela essência que chama amor de Deus não consegue mais se aproximar de você, porque você está cozinhando. Você está cozinhando algo que não vem de Deus. Então não existe capacidade para a sua alma abrigar duas coisas. Ou ela será alimentada por uma coisa, ou será alimentada por outra. E a dimensão desse versículo, vossos pecados, morrereis em vossos pecados, não é só uma morte física e nem mesmo espiritual. É uma morte de sonhos. É uma morte de capacidade de alcançar os seus sonhos. Até mesmo os sonhos de Deus sobre a sua vida, eles esperam que você os alcance. Mas o cozinhar dessas coisas dentro de você, vai fazendo a sua alma ser alimentada, e isso vai para a corrente do teu espírito, da tua alma, do teu corpo, até que todo o seu DNA, além do mitocôndrias, exista um elemento do qual você não nasceu, do qual não foi destinado a você ter. Aquilo não é seu. Aquilo não é seu. E se você insiste em não enfrentar isso, não, você pode dizer assim, eu não tenho problema nenhum com rancor. Aí eu vou falar, não. Eu ainda não conheci ninguém que não tivesse. Mas existem aqueles que escondem tão fundo o rancor, mas tão profundamente o rancor, que aquilo só vai corroendo ele e os sonhos de Deus nele. Então a falta de perdão, ela pode gerar dentro de você uma vontade muito grande de você escondê-la. Não é mais fácil? Sabe, a vida passa, sabe? A gente não pode ficar parando para viver esses sentimentos, entendeu? Opa, vamos lá, próximo. E aí o que você faz com aquilo que você não consegue resolver? O que você faz? O que você faz? Às vezes você pode estar em oração e na falta de. Pessoas com falta de oração fazem coisas que Deus não quer que faça. Você só faz aquilo
por uma razão que não é de Deus. Aí quando cai a sua ficha, já foi. Então você enfrenta essa falta de perdão, eu garanto a você, todo dia. Você enfrenta essa indisposição de lidar com isso todo dia. Mas aí o que você faz? Você deixa para lá. Você deixa para lá. Eu não posso trabalhar nisso. Eu sequer posso pensar nisso. Senão isso vai me consumir e eu vou ficar só pensando nisso. De fato, você não pode ficar parado esperando a morte chegar, achando que isso vai dominar a sua vida. De fato, isso é uma verdade. Mas não lidar com isso é muito mais perigoso do que você sentar e fazer uma catarse. Que é você chorar, que você se derramar para lidar com isso. Porque isso guardado em você, de maneira imperceptível, consome você e vai levando você para essa morte, essa inação, essa falta de vontade de conquistar. E à medida que você vai lidando com esses momentos na sua vida e não lutando contra eles, Deus vai dizendo a você que esses caminhos, ainda que um homem faça contra ou a mulher faça contra você, colocados na sua frente para treinar você, para tratar você, para fazer você crescer. Ora, se essas coisas que estão sendo colocadas diante de você, você não as quer ouvir, vamos para Jó 32, por favor. Quem não quer ficar com Gabriel, né? É até prêmio. Até eu estou querendo descer para ficar com Gabriel. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo. Jó 32. Vai lá, porque esse versículo é chave para aqueles que acham que tem a última palavra. Jó 32, 1. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Você consegue entender a dimensão disso? Quando você acha que você tem a resposta, as pessoas se calam. As pessoas se calam. Porque a resposta precisa de ouvidos abertos para receber. Pode procurar o profeta que for. Quando o profeta olha uma pessoa, profeta de verdade, profeta que escuta de Deus, olha uma pessoa que está cerrada nos próprios olhos dela, ela está convencida de que ela está cheia de razão, o profeta não fala. Para quê? Perder meu tempo? O profeta não fala. Então, não só profeta, mas seus amigos
Não quero mais. Nem tem vontade de falar nada. Para quê? Ele está tão convencido na própria ideia dele de que aquilo é o certo. Quem há de mudar isso? E você vai lá e continua se agarrando à sua falta de perdão. No fundo, no fundo, no fundo, do fundo, do fundo, sabe o que é isso? É falta de perdão. Você acha que você estava certo? E continua achando que estava certo? Fingiu que perdoou, achando que estava certo? Às vezes a pessoa nem tem consciência do que você se pegou. Sabe aquela pessoa que está errada? Ela se pega em qualquer ponto para não se afogar? Quem já viveu isso? Você vai falar com uma pessoa, a pessoa, você tem uma coisa para falar com ela, não, peraí, mas esse I. Aí você não sabe nem como falar o resto, porque ela fica no I, não, porque é o I. Mas o que tem um I com o que eu estou falando? Não, porque é esse I. Mas você está se afogando. Não, mas eu quero falar desse I. Aqui quem manda sou eu. Eu falo do I. Ora, se você quer decidir o que vai ser falado e aquilo que você vai ter que escutar, então você passou a ser Deus. E aí você está numa situação bem pior do que aquele que não tem perdão. Você não é Deus. E não adianta você querer passar por cima daquilo que Deus quer que você resolva. Você vai ter que resolver. Você vai ter que pedir perdão. Porque em alimentar essa falta de perdão dentro de você, em não resolver, você gerou uma coisa dentro de você que está alimentando a sua alma e que está magoando outros. Acredite, você não pode ser duas pessoas. Você está naquela situação, sendo alimentado por aquele rancor, por aquela dor, por aquela falta de perdão. Você vira para o lado e vai falar com uma pessoa. Você acha que você está cheio de quê? O que você vai passar para outra pessoa? Não existe outro eu. É você mesmo. Aquilo vai chegar até outra pessoa que não vai entender muito o que ela está recebendo, porque é algo espiritual. Criança, acontece muito isso. Os pais ficam tristes, de repente você está vendo a criança, ela está triste também. Você não sabe que aquela criança, nem você mesmo, mas você não percebe que você está triste. Então, espiritualmente, quando você está triste, você passa essa tristeza para os seus filhos. Eles não entendem, mas eles absorvem isso. E o problema é que eles não sabem o que fazer com isso, nem sabem de onde vem, mas você sabe de onde vem isso. E se você sabe de onde vem isso, é sua responsabilidade lutar contra isso. Porque o efeito sobre a vida de outras pessoas é exponencial. Você nunca sabe aonde vai acabar aquilo. Tá com raiva de uma pessoa, fala para a pessoa mais próxima de você, aí aquela pessoa que está mais próxima de você fala para outra pessoa, que fala para outra pessoa, de repente, você está do lado de várias pessoas e você vomitou aquilo, porque você estava cheio daquilo, você precisava vomitar. E aí o efeito que você fez com a sua crítica
destruiu muitas pessoas. Porque aquela pequena semente, mas pequena semente que você tem do mal, da tua crítica, acabou alimentando outras almas. E aí o que acontece é que essas almas não se alimentam do mal e continuam a viver. Elas murcham. Por isso que eu me preocupo muito com as pessoas que estão diante do mal e não lutam, e que não pedem ajuda e deixam ser consumidas por isso. Isso me preocupa demais. Porque as coisas que você não resolveu agora, em algum momento na sua vida você vai ter que resolver. E se Deus está trazendo isso agora para você resolver, então você deveria estar resolvendo agora isso. Agora. Não é amanhã. Não é depois da manhã. Não, mas eu quero segurar meu casamento. Sim, mas você não está segurando seu casamento, você está destruindo ele. Você está destruindo em você não lidar com essas coisas. Então, a falta de perdão, ela gera dentro de você e dentro das pessoas que estão perto de você uma comida, um efeito, um resultado. Isso vai trazendo à sua volta, não perceptível, mas uma guerra. Sabe uma guerra? É uma guerra. Quem será que se alimenta do lixo? Rato. Quem será que se alimenta da falta de perdão? Quem se alimenta? O mal. Você gera alimento para o mal na sua vida. Da mesma maneira que você fazer o bem e lidar com as coisas na sua vida gera alimento para a luz na sua vida e no outro, o inverso também é verdadeiro. Você abrigar essa falta de perdão em você vai gerar em você o quê? O que vai gerar? Qual o resultado disso na sua vida? Você tem que enfrentar, em algum momento na sua vida, você vai ter que enfrentar a sua falta de perdão. Que seja agora. E que a dor que você sinta em enfrentar, eu garanto a você, vai sendo diluída. Vai sendo diluída. À medida que você enfrente, que você fale, que você peça ajuda, aquilo vai se diluindo. Até que você domine aquilo. Aí eu vou dizer para você como é que é dominar. Dominar é quando Deus coloca as pessoas que mais te fazem mal para você ajudá-las. É porque Deus acha que você tem a capacidade de dominar isso. E aí você tem a decisão, é sua decisão, fazer isso ou não. Invariavelmente, quando você decide fazer, você pega todo aquele lixo produzido, toda aquela comida, resultado de anos digerindo, cozinhando aquilo, e joga fora. Você só joga fora assim. Porque perdão é graça. E para você estar debaixo da graça,
Você tem que permitir que o amor domine a sua vida. Se você estiver lutando contra esse amor, agarrado ao cozido, quem gosta de cozido aqui? Eu não gosto de cozido, não. Não tenho nem vontade de comer isso. Mas sabe como é que é, né? Cozido é cozido. Você chega num lugar e tem cozido, eu não como carne de porco. Não como carne de porco. Todas as casas que eu vou visitar, adivinha o que tem. E eu fico com vergonha, coitado, está comendo legume, eu como carne, vou dizer que eu não como carne de porco. Aí eu vou lá, como só o caldinho, assim, discretamente. Mas chega um momento na sua vida que aquela comida não é para você. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Ah, jogo fora. É? Como é que você jogou fora? Ah, botei na minha sala. Se botasse na geladeira, ia demorar mais a estragar, mas vai estragar de qualquer maneira. Quem já deixou uma coisa uma semana na geladeira? Ah, conserva, mas estraga também. Tem um tempo maior, mas estraga. Agora, colocou na cozinha, fora da geladeira ou na sala, aonde está? Aonde está a sua falta de perdão? Você colocou aonde? Você tem que enxergar onde você colocou. E à medida que você... Olha, eu vou dizer... Não é fácil achar coisas escondidas dentro da gente. Dói muito. Porque aquilo ali já criou uma crosta em volta, assim. Já tem uma crosta. E quando sai, faz um buraco. Como assim? A minha falta de perdão tá tão boa aqui, acomodada nos meus músculos, já tá... Dá nem para ver. Uma hora você vai para a praia. E todo mundo vai ver. Dá para esconder? Dá, com a roupa, sendo um bom cristão, fazendo bem. Dá, não dá? O problema, e é um grande problema, é que você nunca vai conseguir esconder isso de Deus. E Deus vai te perguntar: você tinha todas as ferramentas para lidar com isso. Por que você não as usou? Por que você não as usou? Tudo aquilo que você me pediu para a sua caminhada, eu te dei. Tudo que você me pediu para você conseguir dominar isso, eu te dei. Quem é órfão aqui? Eu sou órfã. Eu perdi meu pai. E o meu pai morreu na minha frente. E isso me deu sempre uma necessidade muito grande de honrar os pais. Porque no Dia dos Pais eu queria dar um presente para o meu pai, não tinha pai. Aí eu dava para minha mãe. Minha grande mãe, que foi mãe e pai, guerreira, viúva. Então, quando eu canto essa música, Eu Serei Pai de Multidões, eu tenho identidade muito grande com as pessoas que não têm pais. Às vezes você tem até o pai, mas ele não existe, né, na sua vida. Então, eu entendo perfeitamente o que é não ter. Posso dizer a você, eu entendo profundamente o que é não ter. Mas eu quero dizer que, por mais que você não tenha, e às vezes você não tem, você não pode agir como uma órfã. Porque você tem um pai. Deus te deu a opção de aceitar um pai. O verdadeiro pai da sua vida. Aquele que vai dominar, transformar você e mudar o seu coração.
E eu andando, eu falando, Senhor, é incrível. Hoje eu vejo a minha infância e eu não tinha noção do que eu fazia, mas eu pegava aquele livro de Salmos, aquele dos Gideões, eu tinha uma biblinha pequenininha, e ficava lendo aqueles salmos e dizendo assim, Jesus, me dá amigos. Sempre uma turma nova, eu ficava sozinha. Aí eu falava, Jesus, me dá amigos. 3 meses depois, a turma inteira é meu amigo. Então eu acreditava tanto, mas eu tinha tanta certeza que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida, que com 5 anos eu orava para as minhas bonecas terem sangue, para virarem minhas irmãzinhas. E elas nunca viraram, graças a Deus. Porque tem coisas que você pede a Deus que não é o melhor para você. Imagina minha mãe com um monte de filho. Mas a verdade é que o poder de Deus de trabalhar com as suas fraquezas, com a sua falta de perdão, é maior do que aquilo que você imagina que você consiga fazer. Não vai depender de você. Vai depender de você andar nessa estrada, e é uma grande estrada. Quando você resiste a ela, ela é uma grande estrada. Mas quando você se submete a ela, é um passo de cada vez, sabe? É igual acordar de manhã com dor de cabeça, com enxaqueca. É um passo de cada vez. Você não pode pensar no passo inteiro. Você tem que pensar, não, eu tenho que fazer isso. Aí você obriga o seu corpo a levantar, e aí você anda um passo de cada vez. Assim a gente trabalha, acreditando em Deus, acreditando que Ele possa mudar o teu coração. E eu vou dizer para você, com a autoridade de quem já perdoou situações inimagináveis e depois ajudou os meus maiores inimigos. Você consegue. Você consegue essa graça. Você só não pode se agarrar aos seus sentimentos. Você tem que se agarrar àquilo que Deus está exigindo de você naquele momento. É só aquele momento. Depois você vai passar aquele momento e Ele vai exigir de novo. Vamos testar se você realmente está disposta a essa graça, a esse perdão que eu dei a você. Aí você vai lá e naquele momento você abre mão dos seus sentimentos, abre mão da sua dor, abre mão da injustiça e entrega. Entrega. Isso é a graça de perdoar. E quando você enxergar isso na sua vida, quando você decidir enxergar isso na sua vida, então aqueles lugares que você está amarrado, mas você fica completamente amarrado, passam a não ter poder sobre você. Porque você pode viver uma vida cristã o quanto você acha que está vivendo. Mas quando Deus te pede algo, você não faz. Aquilo fica na sua conta. Você vai viver aquilo. Amém? Entendemos isso? Sei lá por que Deus mandou eu falar sobre isso. Eu queria falar sobre outras coisas, tem tantas outras coisas que Deus me mostrou, mas Ele quer que eu fale sobre isso. Amém, eu falo. Amém, pessoal online? Isso é para você? Deixa eu ver quem está online. Maristela, da Alemanha. Oi, Maristela, Deus te abençoe. Olívia, o que você está fazendo aí? Vânia nem se fala. Zé Antônio e o seu José, Febes e André. Deus abençoe vocês. Amém? Nada proposital, hein? Eu não sabia, tá? Ok, então eu vou fazer o ofertório e depois quero orar
Eu quero orar para aqueles que não conseguem enxergar essa graça, que eu posso transferir, que o Senhor me permita transferir, através do Espírito Santo, da declaração que eu vou fazer, essa graça sobre você. Cutuca a pessoa que está do seu lado, que acha que não é para isso. Você acha que não é para você, né? Você acha que não é para você. Ok. Pessoal online aí se cutuca. Eu acho que estão falando comigo. Senhor, diante dos nossos olhos, Senhor, eu quero te pedir, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor. Muda o coração, Senhor. Mude o coração, Pai. Mude o coração, Jesus. Daqueles que decidiram guardar isso para amanhã resolver, Senhor. Façam com que eles não adiem a bênção de ter domínio sobre essa área na vida deles, Senhor. Faça com que ele possa aprender, Pai. Aprender a viver na tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.